Coloque o pé, que Deus coloca o chão. E é assim que nós iniciamos a continuação dessa grande jornada de mudança de vida do meu eu. Eu parei na entrada na segunda ótica, né? Eu entrei nessa segunda ótica. Na cidade ela tinha 2 pontos físicos. E determinado tempo, já trabalhando na empresa, um dos pontos foram fechados. E aí eu fui realocada para o principal, né? Com o tempo, foi dispensada toda a equipe que trabalhava ali, inclusive eu. Até ali eu achava que estava tudo bem, que tinha limpado, que estava tudo dentro da perfeita ordem, que... E aí eu me vi novamente na realidade de não ter um serviço, de procurar um meio de conseguir. E eu voltei a vender as minhas coisas, a fazer, só que, assim, quando você trabalha com vendas, principalmente na minha situação, por não ter um emprego, você trabalha na escassez. O que, que é isso? Você trabalha no medo de não dar conta. Você trabalha no medo de não vender suficiente. E se eu não vender? E se eu não conseguir? E se... E aí você fica contando moeda. Você não vê, mas você atrai daquilo que você mais vibra, mais acredita, mais fala. E como uma planta, quanto mais água você der, mais ela vai crescer. Essa planta é você. Quanto mais você reclamar, mais coisas ruins vão acontecer. Quanto mais você agradecer, mais bênçãos você vai atrair. E aí, no meio desse tempo, né, como uma boa vibradora de coisas ruins que eu estava na época, eu consegui quebrar meu celular. Eu vendia através do meu celular. Se eu não tinha celular, não tinha como vender. Eu entrei num desespero, mas num desespero que eu não sabia mais o que fazer. E lá vem meu anjinho novamente, minha mãe, sentar e me explicar que aquilo foi só um início. Que o Ho'oponopono, ele é um mantra de limpeza de memórias, traumas, bloqueio que existe na gente. Que às vezes nós responsabilizando terceiros pela nossa dificuldade ou nossa falha. Ah, porque a minha mãe causou aquilo em mim. Tudo bem, mas quem permitiu que aquilo fizesse diferença na sua vida, enraizasse, crescesse, foi você. E aí eu comecei novamente o processo do Ho'oponopono, agradecendo a Deus no processo, né, de estar naquela vivência. E comecei a fazer um mantra que eu lembro, que era assim: hoje eu estou muito feliz e agradecida porque eu trabalho no escritório de contabilidade. Sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E eu fazia. O tempo todo que eu lembrava, eu fazia. E realmente, gente, aconteceu. A mágica aconteceu. Eu fui indicada, uma amiga minha conseguiu uma vaga, fui indicada para uma vaga no escritório contábil, e ela não teve interesse, ela estava trabalhando, e ela me indicou. Gratidão, viu? Muita gratidão por essa minha amiga. E eles me ligaram na segunda-feira de manhã se eu poderia estar fazendo a entrevista às 13 horas, na segunda-feira mesmo. Prontamente eu aceitei, né? Uma felicidade, ao mesmo tempo eu falava para mim mesmo: calma o coração, não crie expectativas, porque é só uma entrevista. Porque eu já havia passado por tantas entrevistas e não tinha conseguido nada. E aí eu fui. Eu saí de lá para começar no outro dia às 7h30 da manhã. Eu havia conseguido o serviço. E eu me lembro o sentimento que foi. Eu me lembro de eu ligando para essa minha amiga para dividir com ela que eu havia conseguido. O serviço era meu. Eu me lembro do sentimento e o conforto de saber que no outro mês eu conseguiria pagar todas as contas de casa, que eu iria suprir as necessidades do meu filho, que eu iria cumprir com as minhas responsabilidades. E iniciei nesse serviço abençoado. Eu trabalhava com cerca de 25 pessoas, incluindo os donos. Porém, quando você chegava no ambiente do serviço, você sentia um clima muito pesado. Às vezes se falava bom dia e ninguém respondia. E dentro desse escritório, eu via que tinha muitas coisas que eu poderia acrescentar, porque eu trabalhei em outro escritório e eu tinha algumas vivências e experiência. Foi isso que eu fiz. Eu dei o meu melhor enquanto eu estava ali dentro. Porém, chegou um período que aquele sentimento de insatisfação, desvalorização, falta de respeito que habitava o coração daqueles funcionários começou a me fazer mal. E eu me vi que eu não queria mais voltar para lá. Só que, gente, somos adultos, né? Precisamos saber que nem tudo que quer se pode fazer naquele momento. Então, foi quando eu iniciei meu caderno de gratidão e um novo mantra.
Ali eu falava, hoje eu estou muito feliz e agradecida pelo meu serviço no escritório, abençoado, com pessoas abençoadas e felizes, e onde eu sou remunerada e bem valorizada. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Esse foi o mantra que eu iniciei para receber um serviço abençoado, pois eu agradeci aquilo que eu ainda não tinha, como se eu já tivesse. E o caderno de gratidão, escrevendo que eu era muito feliz e agradecida pelo meu serviço novo, abençoado, com pessoas abençoadas, e ele chegou. Uma amiga que conhecia uma pessoa que precisava se retirar desse escritório para uma vaga, me indicou, sem currículo, e eu consegui esse serviço. Esse serviço, ele era 50% a mais de remuneração do que eu estava trabalhando. Vocês têm noção do que é isso? Lá, eu trabalhava numa sala onde eu era responsável do departamento. Eu trabalhava no departamento pessoal. Foi aí que veio a dúvida. Eu iria dar conta? Era eu e eu? E eu iria dar conta, porque eu aceitei a vaga. Eu fui para aquele local. E que felicidade. Que amor de Deus por mim. Porque que equipe? A melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida era daquele escritório. Que satisfação dividir os meus dias, minhas manhãs com essas pessoas, pessoas amadas, pessoas abençoadas. E ali eu aprendi muito, ali eu cresci muito, ali eu desenvolvi muita coisa. Muita gratidão pelos donos do escritório, que é pai e filho, pessoas abençoadas. Qual o período que eu estive ali foi uma bênção. E eu trabalhei ali 2 anos. 2 anos vivenciando coisas, abençoando vidas, com o meu aprendizado, que eu era departamento pessoal, então o que eu pudesse ajudar as outras pessoas, eu ajudava. Levava o que Deus me deu para outras pessoas. E a gratidão de ver a minha vida profissional se crescendo igual um foguete, é uma sensação de uma satisfação de saber que eu dava conta do recado. E eu dei conta do recado. Eu consegui, mesmo estando sozinha, mesmo uma experiência um pouco menor, porque no outro escritório era eu, mais um auxiliar e um encarregado. E modéstia à parte, o encarregado era o cara. Tanto que quando eu mudei de escritório, eu ligava para ele. Ó, fulano, pelo amor de Deus, tem tal coisa. Me ajuda, o que eu faço? E ele me ajudava. Muita gratidão por esse encarregado do escritório anterior, porque ele foi uma bênção na minha vida. Assim como essa auxiliar do escritório anterior também, que foi uma bênção na minha vida. Todos me auxiliando, me ajudando, e Deus me deu condição, porque eu sou capaz. Sabe por quê? Porque nós somos criados para dar conta de tudo. Tudo que a gente desejar vai vir até nós em abundância, porque foi isso que nós fomos criados. E sabe o que muitas vezes nos impede de conquistar as coisas? O nosso subconsciente limitando as nossas realizações. Eu não achava que eu era capaz. E eu fui muito mais do que capaz. Fui muito mais do que capaz. Então, esse trajeto de não ter um serviço, de vender um saquinho de bolachinha de nata de 25 unidades por R$ 5 para conseguir totalizar em pagar água, luz, internet e conseguir ter uma comida, o mínimo dentro de casa, para um serviço em que eu ganhava bem. Eu recebia ticket, eu tinha uma sala onde eu era responsável. Eu falava assim que eu tinha uma sala minha, eu tinha um ar-condicionado meu, porque no outro escritório o ar-condicionado era muito forte e eu passava muito frio. E nesse eu poderia escolher a temperatura que estaria a minha sala, porque eu era responsável pela minha sala, eu era encarregada do meu setor. Foi com o Ho'oponopono que eu mudei a minha realidade. Eu espero você no próximo vídeo. E eu espero que você consiga visualizar o tamanho do seu potencial. Você foi criada para dar certo. Então abra os braços e receba tudo que você tem de bom para receber. Isso é uma fase ruim e ela vai passar. E quando você estiver lá em cima, você vai olhar para baixo e vai entender que aquilo foi necessário para você chegar. São degraus e você precisa crescer. Espero você no próximo vídeo e na continuação do meu processo de sucesso pessoal e profissional. Um beijo e até o próximo vídeo.